Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer árvores sintagmáticas no computador, como desenhar árvores sintagmáticas no computador. Vocês sabem que essas representações em árvores são muito utilizadas na análise sintática, mas elas são usadas, na verdade, também em morfologia e até em fonologia, não só na sintaxe. Apesar disso, elas são muito mais conhecidas como representações voltadas para a sintaxe, porque são os estudos sintáticos que as utilizam em maior escala. Mas para fazer essas árvores no computador, muita gente não sabe como é o procedimento. Então, nesse vídeo, eu vou trazer 3 formas que vocês podem utilizar para fazer árvores sintáticas, árvores sintagmáticas. A primeira técnica para fazer essas árvores é simplesmente usar o Word e usar as barras inclinadas e a barra vertical que há no próprio teclado do Word. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela uma sentença muito simples, o rapaz falou a verdade, e uma representação sintagmática, uma representação sintática em formato arbóreo, feito apenas assim, em cada linha do arquivo nós colocamos uma informação, por exemplo, o S de sentença, e depois as barras inclinadas para representar os galhos da árvore, o SN, o SV e as partes de cada um desses sintagmas. Apenas isso, é muito simples de fazer. Você apenas precisa ter uma noção de espaço, do espaço que você vai dar para separar bem os constituintes, para eles ficarem bem identificados. A árvore em si não fica com um formato, não fica com uma impressão tão bem feita assim, fica com um caráter bem amador. Os galhos das árvores, por exemplo, eles não estão conectados entre si, diferentemente de uma árvore desenhada, impressa num livro, por exemplo, mas é uma maneira simples, que exige pouco recurso. Você pode fazer em qualquer programa de edição de texto e não vai desconfigurar facilmente. Em muitos casos, é mais do que o suficiente para aquilo que você precisa fazer. A segunda técnica para fazer árvores sintáticas no computador é baixando uma fonte específica voltada para representações sintáticas. Uma fonte dessas que se instala para o Word mesmo. Então, existe uma fonte chamada Arboin, por exemplo, existem outras também, em que você aperta determinadas teclas do seu teclado e já sai um tipo de galho da árvore. E existem galhos com tamanhos diferentes, com formatos diferentes. Então, vocês podem ver aí uma representação sintática em formato de árvore, feita com Arboin. Então, os rótulos e as palavras não são em Arboin, estão em fonte Times, por exemplo, mas cada um desses galhos, por exemplo, é uma tecla do seu teclado que foi digitada. Então, esse primeiro galho aqui, se a gente mudar a fonte para Times, a gente vê que é o número 3. Ao selecionar a fonte Arboin e digitar o número 3, aparece um galho desse tamanho. Esses outros galhos aqui também são outra tecla. Então, se vocês mudarem para Times, por exemplo, vocês vão ver que aqui é a tecla 2. Então, ao digitar o número 2 do seu teclado em Arboin, você tem esse outro formato de galho com um tamanho menor. Vocês podem ver que o resultado é um pouco mais profissional, já tem mais uma aparência de uma árvore mais bem feita, uma representação mais precisa e mais próxima de como vocês veem nos livros, por exemplo, e é muito utilizada pelos linguistas, pelos sintaticistas. Então, tem muito artigo acadêmico que usa esse recurso para fazer as árvores. Eu, particularmente, não gosto, porque a pessoa sempre precisa ter a fonte Arduino no computador. Se você envia o arquivo para outro computador e nesse outro computador não tem o Arduino, esses galhos não vão aparecer. Vão aparecer os números, vão aparecer os elementos que foram digitados para gerar esses galhos. Então, eu já vi
várias vezes artigos acadêmicos que acabaram sendo publicados e ficaram com a árvore desconfigurada, porque em algum momento aquilo ali passou por algum computador que não tinha um arbuim. Então, mesmo tendo sido transformado em PDF, já foi transformado em PDF desconfigurado. Então, você vê as árvores, aquilo que deveriam ser árvores, representações arbóreas, e você não pode ver os galhos direito, porque tem um monte de 3, 4, etc. E você tem que tentar reconstruir o que era que aquela representação queria mostrar. Qual era o desenho real que se queria mostrar com aquilo ali. Então, é um recurso que é bom ter, mas não é o meu preferido, apesar de ser o preferido de muitos sintaticistas, muitos linguistas. O terceiro recurso que eu queria apresentar para vocês, e que é o meu preferido, é um programa específico para a construção de árvores sintagmáticas. É um programa chamado Treeform. É um programa bem leve, bem simples, não ocupa espaço no seu computador, ocupa quase nada de espaço no seu computador. E ele já vem com vários recursos voltados para a construção de árvores. Basicamente, como vocês veem aqui, há um menu que já tem várias configurações prévias que você pode escolher para ir montando a sua árvore como um quebra-cabeça. Então, por exemplo, essa eu vou fazer passo a passo. Se a gente quiser fazer aquela mesma árvore daquela frase, o rapaz falou a verdade, nós, por exemplo, podemos selecionar aqui essa configuração binária aqui e representar o S e depois os outros elementos e depois aumentar a árvore. Ou, por exemplo, a gente já pode dar um passo a mais e já escolher essa representação aqui, que já tem mais estrutura. E você vai precisar ir preenchendo e completando a árvore. Então, esse XP aqui vira um S de sentença. Esse X' é um SV, no nosso caso. Aqui do lado tem que ter um SN, então aqui tem um 0 no momento, então não tem como escrever nada aqui, mas se eu acrescentar outra coisa aqui, agora eu já tenho algo que eu posso transformar no SN, e esse X aqui vira o meu N de nome. Aqui eu novamente preciso acrescentar alguma coisa, né? Então, acrescento, eu tenho já um espaço para colocar o det, e depois eu posso acrescentar o texto em cada galho. Já tenho o meu SN pronto, o rapaz. Falta agora completar o SV. Então, esse X, eu escrevo um V no lugar, acrescento algo para o texto final, falou, e agora falta apenas colocar o segundo sintagma nominal, que é o complemento. Então, eu posso aqui, novamente, escolher uma estrutura binária, já tenho o meu SN, X eu substituo pelo N, aqui esse espaço está em branco, então eu vou escolher alguma coisa para poder ser o det, e depois acrescento aqui mais um galho para escrever o item lexical. Se for muito pequeno, simplesmente aumenta o zoom. Nós podemos aumentar o zoom aqui de várias formas. Existem algumas opções de edição simples, como negrito, itálico, etc. Nós podemos também utilizar outros recursos para mostrar, por exemplo, alguma propriedade específica. Então, digamos que a gente queira indicar que um determinado item está no caso nominativo. Então, posso colocar aqui essa informação a mais abaixo da palavra do sintagma e acrescentar a informação que eu quiser. Ou a gente pode, no caso de representações em que há o movimento de algum constituinte sai de uma posição e vai para outra, nós podemos, por exemplo, utilizar esse recurso aqui que indica movimento. Eu estou colocando apenas como exemplo, porque aqui nessa representação específica não há, de fato, um movimento da palavra falou para a posição do artigo, mas existem várias situações em sintaxe em que há deslocamento de constituintes. Então, por exemplo, nós poderíamos ter uma sentença como a verdade, o rapaz falou, em que esse SN, na verdade, aparece numa posição
à esquerda de toda a sentença. Então, nós poderíamos aumentar essa árvore, por exemplo, com uma adjunção aqui, colocar aqui em cima, e acrescentar aqui, nessa posição inicial, esse SN. Vamos, por exemplo, até colocar um triângulo aqui, se a gente não quiser entrar em detalhes sobre esse sintagma. Esqueci, digitei errado, né? A verdade. O rapaz falou a verdade. Nós podemos usar um triângulo aqui, se a gente não quiser entrar em detalhes sobre o que está internamente esse sintagma. Então, escrevemos aqui a verdade. E aí a gente tem que tirar esse SN dessa posição. Ele não está mais nessa posição. Deleto. Deletei demais. Deletar aqui as subpartes. E agora a gente quer dizer que esse sintagma nominal saiu dessa posição e veio para essa outra posição. Então, nós podemos utilizar esse recurso que indica a posição inicial e a posição final de pouso do elemento. Aqui é uma pequena falha, porque nem sempre essa linha vai passar por debaixo, de fato, mas dá para, aumentando ou diminuindo as partes da árvore, fazer com que esse elemento acabe passando por baixo dele. Mas aí é apenas um recurso para mostrar que houve um movimento, ok? Não é algo que a gente precisa nessa árvore específica que estamos fazendo. Ok, e depois de pronto, nós precisamos apenas selecionar a árvore e copiar, copy tree. E agora, essa árvore foi copiada como imagem. Como imagem, nós podemos colá-la em qualquer arquivo que a gente precisar. Eu gosto, por exemplo, de primeiro colar no Paint ou em qualquer outro arquivo de edição de imagens. Porque, como vocês podem ver, quando a gente cola essa imagem, há muito espaço em branco ao redor dela. Então, eu gosto de colocar no Paint e fazer um recorte para tirar apenas a árvore mesmo, sem todo esse espaço em branco. E agora a gente pode utilizar essa imagem em qualquer arquivo que a gente precisar. A gente pode colocar no meio de um texto no Word. E a grande vantagem é, além de ficar com um visual muito melhor, é que isso não vai desconfigurar. Essa árvore não vai desconfigurar em nenhum computador em que o arquivo seja aberto. Não importa se no computador há, de fato, o Treeform ou se há algum outro programa específico, como no caso da fonte, que é necessário que haja aquela fonte. Isso fica fixo e não tem nenhum problema. Eu vou colocar na descrição do vídeo links para o Treeform e para a fonte do Arduino, para quem quiser, quem se interessar para utilizar esses recursos para a construção das árvores. Então, se vocês forem baixar o programa Treeform, ele vai vir nesse formato, como uma pasta compactada. Vocês podem ver que ele pesa menos de 2.000 KB, menos de 2 megabytes. Vocês precisam descompactar. Depois de descompactar, vocês simplesmente vão entrar na pasta e esses são os arquivos do programa. Para abrir o programa, vocês vão nesse arquivo aqui, Treeform, que é um executável, e vocês clicam e o arquivo abre normalmente. Só uma observação, aconteceu com um aluno meu de não conseguir abrir porque, por algum motivo desconhecido, o computador dele não estava reconhecendo esse arquivo como um arquivo de Java. Estava reconhecendo como se fosse Acrobat ou alguma outra coisa do tipo. Então, ele precisou ir nas propriedades do arquivo e mudar o programa com o qual deveria ser aberto e mudou para Java. Fazendo isso, problema resolvido. Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu já instalei em vários computadores diferentes. Isso nunca aconteceu comigo, então não deve acontecer com vocês, provavelmente. Então, é somente isso. O arquivo já está pronto para ser rodado. Vocês podem colocar essa pasta inteira em qualquer lugar do computador de vocês.
podem colocar um atalho na área de trabalho e está pronto para usar, ok? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que essas recomendações sejam úteis para vocês. Até a próxima e Deus abençoe vocês.